que se mantenha este sistema. E a ligação com o sistema judicial já é uma ligação diferente daquela que era antes do 25 de Abril. Portanto, nós temos ainda aqui uma miscelânea de modelos, ou diria, temos um modelo vindo de antes de 74, adaptado às novas realidades, porque a realidade obrigou a isso, e ainda não temos, não inovamos, não temos um sistema de segurança interna da democracia. E é isto que nos falta. Agora, perguntar-me-ão qual é o melhor sistema de segurança interna da democracia. Eu tenho igualmente a opinião de que nós devíamos começar a pensar seriamente, e o Dr. Nuno Magalhães já aqui nos disse, na possibilidade, e eu tenho essa opinião também, na possibilidade de termos todas as forças de segurança no mesmo Ministério. Isso era fundamental para começarmos a fazer uma real coordenação das forças de segurança. Porque neste momento, é o grande problema. É a coordenação das forças de segurança entre si e a coordenação das forças de segurança com o sistema judicial e, eu diria, principalmente com o Ministério Público. E é aqui que estão os nós do sistema no combate ao crime no nosso país. Para colmatar a contestação que, designadamente, a Polícia Judiciária poderia fazer a esta mudança de Ministério, foi criado pelo governo anterior, dentro do Sistema de Segurança Interna, uma figura que é a figura do Secretário-Geral, com competências de coordenação entre as várias forças de polícia. Passou 1 ano e meio e eu serei o primeiro a lamentar, tenho a maior consideração pelo titular desse lugar, acho que é uma pessoa com uma enorme experiência, foi uma escolha acertada, mas desde o primeiro momento que eu digo que não é solução. É impossível que alguém do Ministério A consiga coordenar forças e serviços do seu próprio Ministério e de outro Ministério. Isto, quem conhece um bocadinho a administração pública portuguesa, compreenderá que é impossível fazer esta coordenação. E por isso o caminho de sensibilização tem que começar a ser feito o mais depressa possível, no sentido de passarmos a ter as forças de segurança, para já, no mesmo Ministério. Dado este passo, começará a ser a altura de começar a discutir como é que se reorganizarão as forças de segurança dentro desse Ministério. Uma outra questão que eu levantei foi das relações com o Ministério Público. E este problema é, igualmente, um problema muito interessante. O Ministério Público tem cada vez mais protagonismo na investigação criminal. O Ministério Público exige cada vez mais meios de investigação criminal. E perguntamos nós, porquê que o Ministério Público exige mais meios e mais protagonismo na investigação criminal quando a pode delegar na Polícia Judiciária a investigação criminal, ou na PSP, ou na GNR, quando esses corpos de polícia têm os meios e a formação para fazer a investigação criminal. E é este o grande problema que se põe nesta articulação entre o Ministério Público e as polícias. Porque o Ministério Público tem a direção do inquérito. O inquérito é um crime que é praticado e esse crime dá imediatamente origem à abertura de um inquérito. E esse inquérito é da titularidade do Ministério Público. E o Ministério Público, por norma, deve definir a estratégia da investigação e dar a uma das polícias, se o crime não for da competência reservada da Polícia Judiciária, pode dar à PSP ou à GNR também, para, num prazo de X dias, fazerem a investigação. Depois, as polícias têm autonomia técnica e tática para levar a cabo essa investigação. Mas o que nós notamos é que essa necessidade de protagonismo do Ministério Público vai se acentuando cada vez mais e corremos o sério risco de, não resolvendo este problema, é breve trecho termos duas estruturas de investigação criminal, cada uma delas apetrechada com os mesmos meios, ou seja, com meios a dobrar, sejam eles de natureza técnica, sejam eles mesmo de natureza humana, porque o Ministério Público já vai reivindicando cada vez mais assessores, adjuntos e mesmo membros das forças de segurança para os assessorar nas suas funções. E este é outro grave problema ao qual é preciso
dar resposta, e isso cabe, obviamente, ao poder político, construindo um sistema de segurança interna alternativo, aquilo que eu chamo um sistema de segurança interna democrático, que ainda não temos. Por último, uma última palavra, uma breve palavra sobre a União Europeia e as políticas para a justiça e a segurança interna. Para lhes dizer que este é um problema muito complicado, eu diria que é o problema que mais mexe com a soberania de cada um dos países membros da União Europeia. Estamos a falar da justiça, que é um órgão de soberania em cada um dos países. Estamos a falar de segurança, que é o uso da força nos sistemas democráticos. E a União Europeia tem tido, os países que constituem a União Europeia têm tido algumas resistências a largar poder nestas áreas. Agora, o que acontece é que a criminalidade é cada vez mais transfronteiriça, é cada vez mais globalizada. E por isso a União Europeia tem que começar a pensar seriamente em articular e em generalizar mais os poderes nesta área da justiça e da segurança interna. Eu deixava estas 3 ou 4 pinceladas acerca das questões de segurança e de justiça, e depois, na fase das perguntas e respostas, podemos conversar melhor, e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, doutora Fernanda Negrão, pela sua interessante intervenção, como aliás devia esperar. E antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, eu também não resistiria a fazer aqui só um breve comentário, dando também mais 2 pistas de reflexão. O primeiro tem que ver com algo que foi aqui dito sobre a Polícia Única, a ideia da Polícia Única versus GNR, PSP. Há quem de facto defenda a tese de que a existência de uma força de segurança militar, ou que alguns designam paramilitar, tem vantagens, e vantagens de diversa ordem, designadamente se um país estiver confrontado com uma situação em que está perante a necessidade de decretar o estado de sítio. Não havendo esse tipo de força intermédia, teriam necessariamente que ser as Forças Armadas a desempenhar esse papel, e é duvidoso que essa fosse necessariamente a melhor solução. Mas, enfim, é um tema que merece ser devidamente analisado e discutido. Depois, uma outra questão tem que ver com a hipocrisia de alguns setores que são acérrimos defensores da sindicalização e dos direitos à sindicalização das forças de segurança, mas que no modelo de sociedade que defendem isso nunca acontece. Quer dizer, nem as forças de segurança têm esses direitos, nem ninguém tem esses direitos. Isto é, não tem, nomeadamente, o direito à greve. Evidentemente, com o argumento de que são sociedades perfeitas, em que deixa de haver a exploração do homem pelo homem, e há o homem novo, e evidentemente não há privilegiados, e o Kim Il-sung não era necessariamente uma pessoa que vivesse melhor, ele e a nomenclatura que o rodeava, do que os seus súbditos. Eram todos irmãos, que viviam de mãos dadas e que defendiam os mesmos interesses e que tinham o mesmo padrão de vida. O que, de facto, corresponde a uma visão, digamos, que não está totalmente de acordo com a realidade de alguns países que conhecemos bastante bem. De maneira que essa hipocrisia deve ser denunciada, e essa estratégia tem muito que ver com o facto de essas forças políticas não terem, hoje em dia, capacidade de intervenção que resulte do voto, isto é, que resulte da possibilidade de ganhar eleições democráticas, e da sua estratégia ser uma estratégia corporativa, de infiltração em corporações que sejam relevantes na ordem interna e que possam desestabilizar a ordem interna, como é o caso dos magistrados, como é o caso da PSP, como é o caso da GNR, ou como é o caso das Forças Armadas, ganhando-se por via não democrática, mas sim por via